Daí pessoal, bom dia. Hoje choventinho aqui. Vamos dar uma trabalhadinha no filtro de ar do Corvette. Tirar aqueles barulhinhos que incomodam a gente. O filtro de ar foi montado aqui, eu já desmontei ele na verdade. Primeira coisa, ele tá um pouquinho solto, então esse suportinho aqui, ó, ele vai encaixado aqui, ó. Ele não tem um quadrado, um encaixe aqui, ele tá girando aqui, ó. A gente não consegue apertar ele em posição. Então dá pra ver que ele tem ele é uma pecinha quadrada aqui, tem um ressaltinho quadrado aqui, que encaixa nesse... Isso aqui com o tempo deu uma folgada provavelmente, né? A gente vai tentar fazer uma gambiarra aqui pra isso aqui travar direitinho. E a outra gambiarra que nós vamos fazer hoje é o filtro. Esse aqui é o suporte do filtro. Ele também trincou aqui, ó. Eu já fiz aqui uma colinha um dia, mas não ficou muito legal. Eu vou tentar colocar uma chapinha por trás aqui agora para dar uma reforçada nessa peça aqui e ver se a gente consegue fixar bem o filtro. Eu comprei essa chapinha aqui, ó, peça inteira aqui. Foi uma peça que eu achei na Home Depot. Vou usar só essa pontinha aqui para fazer o nosso reforço do filtro. Vamos ver se vai dar certo. Então, pessoal, dessa pontinha aqui, ó, eu fiz essa chapinha aqui, ó. Então, ó, tá feitinho aqui. E essa aqui que eu vou montar lá no filtro para suportar ela. Eu já montei aqui a chapinha no lugar, montei com parafuso provisório aqui só para a gente colocar na posição. Aqui tá essa chapinha, tá só para dar o ângulo certinho da montagem. Mas a chapinha que interessa essa aqui, eu vou agora colar o maraldito aqui e vamos ver como é que fica. Eu já coloquei a cola lá, já até colando, não fica bonito, mas se fizer o reforço, vai dar boa. Já nessa pecinha aqui, ó, eu vou passar uma fita aqui nesse quadradinho aqui, para diminuir a folga lá. Vou passar uma fita isolante mesmo. Aqui eu já testei aqui nessa outra, já ficou bom, já não gira mais, encaixou certinho aqui. Só para tirar um pouquinho dessa folga que com os anos foi criando aí. Ficaram as duas bem justinhas aqui, ó. Não giram mais. Bem montadinho. Bem gabaritado. Agora é só esperar secar o filtro de ar lá pra gente terminar de montar ele. Pessoal, montei aqui o filtro de ar aqui. Tá aqui dentro do filtro, a caixinha montadinha. A nossa gambiarrinha ficou mais ou menos aceitável ali. Não ficou das melhores, mas travou bem aqui. Ficou bem montadinho o filtro, acho que é isso que é importante. Agora eu vou montar no lugar. Antes eu vou falar um pouquinho dessa peça aqui, que é uma pecinha interessante. Esse é o sensor MAF, sensor que mede a vazão de ar. E é ele quem controla, ou quem manda para a injeção, a vazão máxima que está entrando de ar no motor. E a injeção controla daí a questão de combustível. Esse é um sensorzinho bem importante nesse carro aqui. E ele vem montado logo depois do filtro de ar. Ó, esse aqui é a montagem final. Então o filtro está montado lá, a tomada de ar está aqui, o MAF de volta. E agora ficou bem, ó, bem firminha a montagem, ficou boa. Antes estava bem solto, agora está bem firminha. Meio gambiarrinha, mas resolve. Ficou bem boa a montagem. Hoje vamos falar um pouquinho da preparação do Corvette. Acho que está na hora de começar a falar sobre isso. A gente falou no passado, buscar os 300 cavalos no motor original. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse componente aqui. Como eu já comentei com você, nos anos 80 a gente vinha cada vez mais restringindo a questão de emissões. E a GM usou algumas soluções interessantes nesse carro para poder homologar o carro dentro de emissões. Uma delas é essa bombinha aqui. Isso aqui é uma bomba de ar. E ela, basicamente, conforme o motor vai girando, ela vai girando o ar. Que ela distribui, que ela envia para essa mangueirinha aqui, ó. E vai chegar nessa válvula aqui. Essa válvula, ela manda para dois caminhos. Quando o motor está frio, manda pro coletor de escapamento. Então ele vem aqui, ó. Ele entra nessa mangueira aqui, entra nesse tubo aqui. E vai entrar aqui nesses coletorzinhos, vai entrar no coletor de escapamento. Para esquentar o coletor de escape, para aumentar a temperatura no coletor de escape e trazer o motor na temperatura ideal mais rápido. Quando o motor está quente, daí ele faz um outro caminho. Ele envia o ar diretamente para o escapamento. Ele vai sair aqui, tem essa mangueirinha aqui. Se olhar lá embaixo, do lado do tubo do escapamento, tem um tubinho do lado lá. Esse tubo vai, depois do catalisador, ele injeta ar no sistema de escapamento, basicamente para manter emissões baixas. Então essa é uma das saídas que a GM usou para emissões, provavelmente a frio. Eu não sei exatamente qual que era as demandas da legislação na época, mas alguma coisa com relação a emissões na fase fria do motor, depois um pouquinho na parte quente também, com essa injeção de ar puro no coletor no escapamento. Então essa bombinha aqui, ela provavelmente está roubando alguma coisa de potência nossa. Não sei precisar, talvez 2, 3 cavalos, talvez um pouquinho mais. Vai ser a primeira coisa que talvez a gente vai tirar. É bem comum, tem uns kits que o pessoal vende aqui já para substituir essa bomba, deixar só a polir ali. Então talvez é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer no carro. Na sequência vamos falar um pouquinho do GR também. Esse motor tem circulação de gases, que é o sistema DGR. Também é uma coisa que a gente vai tirar. Não que
traga muita potência, mas todas essas coisinhas aqui, é válvulazinha, é bomba, é muita coisa em cima do motor que acaba só criando complexidade. Claro que serviu um dia para emissões, mas não é o nosso caso hoje. Hoje nosso foco é um pouquinho mais de performance. Beleza, pessoal? Vamos conversando. Então, acho que na sequência, quero ver se eu consigo comprar as peças e fazer essa modificação para vocês aí. Até mais.